Josué 24, verso 15. Eu não gosto quando dizem que eu sou de casa porque eu perco a novidade, né? Mas eu louvo a Deus porque essa igreja tem sido uma segunda família. Além da outra família que eu frequento, não é isso? A gente sempre tem a igreja como uma família, né? E eu sempre sou bem recebido aqui. Às vezes eu fico até encabulado com o que fazem, mas eu louvo a Deus porque a gente se sente sinceridade. É muito bom quando a pessoa vem à sua casa e é bem recebida, ela tem vontade de voltar outra vez. E com a casa do Senhor não é diferente. É muito bom quando você trata uma pessoa que está vindo a primeira vez com cordialidade, porque aquela pessoa vai sair dali dizendo: poxa, como eu me senti bem naquele lugar. Não é? Então, essa passagem da palavra de Deus que vamos ler, esse versículo apenas, mas tem a ver com o livro inteiro de Josué. E eu peço a você que quando eu estiver aqui, enquanto eu estiver ministrando a palavra para você esteja intercessão. Essa é a boa história. O pregador fica aqui, você fica aí. Aí você fica intercedendo, aí Deus usa aqui para você ir volta. Amém? Vamos ler a palavra de Deus então. Josué 24, 15. Diz o quê? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode fazer a leitura comigo junto, mesmo instante, dessa última frase. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa cabeça mais uma vez, soberano Pai. Eterno Deus, nós estamos na tua presença porque não há outro lugar onde devemos estar. Te bendizemos pela tua palavra, pelos louvores, por tudo que foi falado, Senhor. Tua presença esteve a cada instante nesse culto. Queremos rogar que o Senhor permaneça conosco, sendo glorificado, engrandecido, adorado, respeitado. Oh majestoso Pai, toma-nos em tuas mãos, fazes como tu queres. Dá-nos, ó Deus, que esta noite saímos daqui cheios da tua graça e do teu Espírito, sabendo que o Senhor é bom e que cuida de nós. Que o Senhor possa levantar cada família aqui representada ou completa, para que seja um farol nessa terra, onde este mundo está precisando de luz. Nós queremos, ó Deus, te honrar e te glorificar, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Licença, por favor. A história de Josué não começa aqui, logicamente. A história de Josué é uma história bem compridinha. E a história de Josué começa com uma finalidade. E quando uma história tem uma finalidade, principalmente as histórias de Deus, elas se completam, amém? E eu quero desafiar você hoje à noite, porque eu estava sentado ali. O Senhor falou uma frase no meu coração para ser o tema desta noite. E eu vou citar esse tema, mas é um desafio para mim e para você. Que você saia daqui hoje com esse tema na cabeça para que leve para o resto da sua vida. Amém? Amém. Então, eu pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim e desse pelo menos um sinal, se a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é esse tema dele. E quando o Senhor me deu esse tema sentado ali atrás, as crianças ainda não tinham cantado. Olha quem Deus usou. De onde é que sai o perfeito louvor? Da boca das crianças. E elas falaram exatamente o que tinha no tema. E eu quero que essa noite você escute isso e leve para o resto da sua vida. E o tema é o seguinte:
A história da minha vida. Diga comigo. A história da minha vida é a história de Deus na minha vida. Você está entendendo? Vamos de novo? A história da minha vida é a história de Deus na minha vida. Deus aprendeu rápido, não é Deus? Você entendeu o que você falou aí? A história da sua vida, quando ela é testemunhada, quando ela é falada, quando ela é vivida, é a história de Deus na tua vida. Porque se Deus estiver na tua vida, a tua história não é mais tua, a tua história agora é dele. Amém? Você entendeu isso? Então, com Josué foi assim. Josué começou junto a quem? Moisés. Josué não passava de um mero auxiliar. Josué era uma pessoa que Deus colocou para andar do lado de Moisés. E apenas ele entendia que ele tinha que aprender com Moisés algumas coisas de Deus. E eu louvo a Deus porque a história da vida de Josué é a história de Deus na vida dele. Vocês vão entender muito esse tema. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Josué, naquele instante, naquele momento, podia ser um jovem ainda, podia ser alguém termo de idade, como a Bíblia fala, mas Josué, ele já tinha o coração inclinado a seguir do lado de Moisés, aprendendo o que Moisés tinha para ensinar a ele. E não era como Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, na ciência, na história, na psicologia, na medicina, de tudo se aprendia um pouco naquele tempo. Então, era como Josué junto de Moisés, não tinha o interesse nisso, mas Josué, ao lado de Moisés, tinha interesse de aprender as coisas de Deus. Aleluia. E como a história de Josué é uma história curta na Bíblia, é bem mais curta do que a de Moisés, é bem mais curta do que outros personagens, mas é uma história aonde na história de Josué, Deus estava nessa história. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? E aí Josué começa a andar com Moisés, aí começa a aprender como Moisés fala, aí começa a aprender como Moisés ora, aí começa a aprender como Moisés repreende, aí começa a aprender como é que Josué suplica a Deus pelo povo de Israel, e a história de Josué vai se construindo, porque um homem que também tinha uma história chamado Moisés, era para ele uma referência de vida. Amém. E eu pergunto essa noite para nós, como eu fui perguntado pelo Espírito Santo ali sentado lá atrás. É por isso que eu gosto de ficar lá atrás, bem quietinho. Eu pergunto hoje para mim e para você, como eu vi a pergunta. Na história da sua vida, Deus está nessa história. Na história da tua vida, Deus tem feito na tua história. Na história da tua vida, na existência do teu ser, Deus tem sido a tua história para contar. Porque na história de homens como Abraão, Deus estava presente. Porque na história de Abraão, Deus conduziu Abraão pelo deserto. Na história de Abraão tinha sua mulher Sara, e Deus tratou com Sara e ela teve um filho. Na história do filho que nasceu deles, Isaac, Deus confirmou a sua história da sua presença e disse que seria com a sua geração até o final dos tempos. Louvado seja Deus. E a profecia sobre a vida de Isaac se cumpriu, apesar de ter havido uma distorção com o nascimento de Ismael, que é a nação palestina hoje, pela qual Israel também está lutando, não contra os palestinos, mas contra o câncer que está dentro da Palestina, chamado terroristas do Hamas. E ali é o povo que representa a nação de Ismael, e Israel é a nação que representa o povo que veio de Jacó. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nesta noite Deus está pronto para reescrever a tua história. Aleluia.
porque na verdade todos os dias ele reescreve, porque todos os dias nós nos dobramos, nos inclinamos, nós adoramos, mas também confessamos os nossos pecados e dizemos para ele que os nossos erros foram graves, que as consequências podem vir, mas aí Deus reescreve por causa do arrependimento, Deus reescreve por causa do amor que tem por ti, Deus reescreve por causa do que ele tem preparado para a tua glória, para a tua história. Aleluia. E Moisés ali, meus amados, servia como mestre para aquele jovem foi crescendo, aquele jovem foi adquirindo aquele jeito de falar com Deus, e quando foi um dia, Deus, aleluia, chegou o dia exato, que Deus fala com Josué e diz: Josué, eu quero que você substitua Moisés. Aleluia. Pense na responsabilidade, irmão. Eu acho que os joelhos de Josué batiam um no outro que se ouvia a quilômetros. Eu acho que Josué tremeu da cabeça aos pés. Josué deve ter dito: eu, Senhor, eu tenho condição, eu tenho força, eu sou erudito, eu não sou... vejo aqui face a face como Moisés vê, eu não tenho a intimidade que ele tem de reclamar do Senhor para não destruir Israel porque é o teu povo. E como é que vai ser, Jesus? Eu acho que a resposta de Deus na vida de Josué foi o seguinte: Josué, a história da tua vida é a história de Deus na tua vida. Aleluia. E ele entendeu, irmãos, que nada podemos fazer sem ele. E ele entendeu como foi cantado aqui esta noite, porque quando eu entro numa igreja, seja a minha ou seja a outra, eu começo a ouvir a primeira oração, e eu vou ouvindo as orações, e eu vou ouvindo os louvores, e eu vou ouvindo as palavras, e por fim a palavra final, e até no apelo Deus fala por quem? Então eu não vejo um culto que é levantado para Deus ser adorado no recinto, para que tudo que aconteça não seja feito segundo a mediação dele, segundo a vontade dele. Eu creio assim, amém? Então, meus irmãos, aquela história de Josué era uma história muito interessante. Aí Deus sai, recolhe o seu servo Moisés. Você conhece a história, sabe que Deus não deixou o corpo de Moisés para os homens, porque aquele corpo ia ser adorado. Israel ia adorar mais a Moisés do que a Deus. Ele ia ser tornado um ídolo dentro de Israel, e Deus não queria isso. Por isso Deus levantou Josué pequeno, para que Josué crescesse sem precisar de entender que ele é que era grande, mas somente o Deus de Israel era grande. E naquele momento em que Deus passa o cajado para a mão de Josué, Josué tem uma missão, porque quando Moisés morreu, Deus havia dado a revelação a Moisés que ele ele veria a terra prometida, mas não entraria nela. Ele viu a terra de Canaã, como Moisés deve ter visto a terra de Canaã. Ele devia estar no cume do monte, provavelmente Monte Sinai, onde Moisés estava orando, que Deus conversava com ele no Monte Sinai. Aquele monte onde Deus disse: ninguém pode subir, somente meu servo Moisés. E que colocou guarda aos pés do monte. Não podia passar uma ovelha, não podia passar um cachorrinho, um gatinho, mas tinha que ser um monte santificado para ele falar com Moisés. Você já pensou como é linda a história de Moisés? Mas eu quero dizer uma coisa essa noite: a tua história também é muito linda, porque a tua história é a história de Deus na tua vida. E ali Moisés falava face a face com Deus. E de lá Deus deve ter dito: está vendo ali é Canaã, Moisés, mas tu não vai entrar lá não. Irmãos, existe uma figuração de Cristo nesse episódio. Entender porque Deus permitiu que Moisés morresse, mas não entrasse em Canaã. Um homem que tinha Deus sustentado aos 40 anos, matou um egípcio, fugiu para o deserto, passou 40 anos cuidando de ovelha. Aí depois Deus levanta para ele ir para o Egito, e em 40 anos ele entra no Egito, tira o povo e leva para o deserto. E Deus agora diz a ele: olha, você já fez isso tudinho, mas você não entra em Canaã. Porque a história de Moisés terminou no ponto certo, onde Deus estava na história de Moisés.
Porque se avançasse nisso, quem ia ser glorificado era Moisés e não Deus. E também tipificando Cristo, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, passou 3 dias sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para levar a igreja para entrar em Canaã. Ele não entrou ainda em Canaã, simbolicamente. Ele só vai entrar quando a igreja entrar com ele. E Josué, que se você pegar as letras do nome de Josué, vai soar algo parecido com Yoshua. Até isso foi louvado aqui hoje. Yoshua. Amados, eu quero dizer para você essa noite, que quando Deus levantou Josué para fazer algo que Deus sabia que para ele era impossível, Deus sabia que essa impossibilidade de Josué seria o sucesso de Josué fazendo a vontade de Deus. É ruim quando nós dizemos eu posso, é ruim quando nós dizemos eu faço, é ruim quando nós dizemos eu tenho, é ruim quando nós dizemos eu quero, como foi louvado aqui essa noite, porque Deus não age, mas quando Ele é o que age, quando eu não posso, quando eu não posso, quando eu não tenho e quando eu não tenho forças, é o Deus que está escrevendo a tua história. Amém, irmãos? Estou entendendo aí o que Deus está falando para nós essa noite. Ele está encorajando, Ele está dizendo a você, olha, se é Ele quem escreve a tua história, Ele não vai escrever nenhum capítulo da tua história com erro. Ele não vai escrever nenhum capítulo da tua história com uma luta que não possa ser vencida. Ele não vai escrever na sua vida nenhum capítulo da tua história que você seja um derrotado. Ele não vai escrever na história da tua vida nenhum momento em que você não tenha forças, mas que Ele seja a tua força. Bendito o nome do Senhor. Esse é o Deus que servimos. Meus irmãos, esse culto estava dentro desta palavra. Aleluia! Você quer a presença do Espírito no culto? Ele está aqui. Você quer a presença de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo? Ele está aqui. Você quer a presença da palavra de Deus? Neste lugar a palavra de Deus está falando a você. Aleluia! Que bênção, irmão. Que bênção. Gente, com a presença de Deus essa noite. E aí, meus irmãos, Deus tira Moisés, Josué assume. Moisés tinha passado o Mar Vermelho com o povo. Vocês sabem da história, o mar se abriu. Quando Moisés tocou o cajado, o mar se abriu. O povo de Israel passou em seco. Mas Faraó, que vinha atrás, não conseguiu alcançar o povo de Deus, porque os seus carros quebravam, os seus cavalos paravam, e eles tinham dificuldade. O povo passou ao pé, no meio do Mar Vermelho, a seco, e eles não conseguiram passar com seus carros. E aí Deus colocou um anjo entre Israel e Faraó, de maneira que os carros não conseguiam avançar, e Israel avançava até que chegou do outro lado, o mar se fechou e consumiu o Faraó. E esse grande feito entrou para a história da humanidade, porque na história de Moisés, Deus estava construindo a história dele. E não é Moisés que está sendo engrandecido nisso, nesse aspecto do mar se abrir. Todo mundo sabia que Moisés não tinha condição de abrir o mar, mas todo mundo entendia que só o Deus de Israel era o Deus que abria o mar vermelho. Então, na tua história, todo mundo tem que acreditar, ver e testemunhar que na tua história Deus está escrevendo ela. Quando olham para ti, quando vêm aqui, quando escutam a ti, no teu testemunho, no teu andar, no teu vestir, no teu falar, no teu jeito de ser, na tua forma de falar a palavra, de ser manso, de ser meio, aí Deus mostra para as pessoas que o Deus da tua história é Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? E aí, irmãos, Josué agora tem que passar outro rio. Josué agora tem que atravessar o Jordão. E quando ele chega com o povo diante do Jordão,
ele pensou assim: bom, Moisés abriu o mar vermelho. Não, na verdade não foi Moisés, foi Deus na vida de Moisés, abriu o mar vermelho. Agora, será que Deus está na minha vida para que eu possa falar e o Jordão se abrir? Eita, irmão, aí o negócio mudou. Quando a gente vê a bênção só na vida de alguém, a gente quer pra gente. Mas quando chega a vez da gente, será que a gente tem condição? Por que é que muitas vezes a gente escuta o irmão com a bênção de cura e a gente não tem? Por que é que às vezes a gente vê o irmão com a bênção da pregação, com o dom de prego da palavra, e a gente não tem? Por que é que às vezes a gente vê o irmão com o dom do socorro? Você sabia que esse dom está sendo esquecido? É tão importante quanto falar em línguas. É tão importante quanto você ser ungido de Deus para determinada coisa. O dom de socorro também é um dom do Espírito. A gente lê na palavra de Deus que o dom de socorro é do Espírito. E a gente não associa. E você sabe qual é o dom de socorro? É uma pessoa que fica com o radar ligado. E quando vê uma pessoa necessitada, vai lá e ajuda. Esse é o dom de socorro. Não fala em língua estranha, não está passeando no meio da igreja, ninguém está vendo, mas o dom de socorro é do Espírito. E o Espírito trabalha na igreja com o dom de socorro. Porque tem história que a gente não vai ver aqui. Porque tem histórias que a gente só vai ver no céu. Aquela pessoa que a gente não dava nada por ela, aquela pessoa lá no cantinho na sala, aquela pessoa que nos cultos ficava quietinha lá no seu canto, essa pessoa tem uma história com Deus e Deus está na história dela. Mas às vezes a intercessão dessa pessoa muda a história da igreja toda. E essa história dessa pessoa a gente não vai conhecer, a gente só vai conhecer lá no céu. Você crê assim, irmão? E Josué agora está diante do Jordão. Josué agora está diante do Jordão. Eu não sei se você já leu na Bíblia sobre a história do Mar Vermelho, mas eu quero dizer uma coisa a você. Pode ser que ainda hoje você esteja diante do Jordão e está clamando e pedindo a Deus a necessidade de que esse Jordão seja aberto. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que escreveu a história de Moisés é o Deus que estava escrevendo a história de Josué. E não havia nenhuma dificuldade em Deus para fazer isso. E vocês sabem, lendo a palavra de Deus, que Deus usou Josué e abriu o Jordão. Uma certa vez um aluno, servo de Deus, na sala de aula daquela universidade, e aí o seu professor ficou sabendo que ele era crente em Cristo Jesus. Para testá-lo, disse: é verdade que a Bíblia diz que o Mar Vermelho foi aberto é verdade que a Bíblia diz que o Jordão foi aberto por Deus e o povo de Israel passou? E aquele garoto disse: meu Deus, perdão, é o Mar Vermelho. Eu me lembrei do detalhe, o Mar Vermelho. Perdoe, faz tempo que eu ouvi essa história. Então ele disse assim: é verdade que diz na Bíblia que o Mar Vermelho foi aberto por causa de Moisés, que Deus abriu usando Moisés, e o rapaz conhecia a palavra de Deus? Sim, é verdade. Ele disse: é pura mentira, porque tem uma época que o Mar Vermelho baixa e dá para pessoas passarem a pé, atravessarem para o outro lado do Mar Vermelho. Ele disse assim: então eu acho que o segredo desse negócio aí que o senhor está dizendo foi mais glorioso do que o que a Bíblia diz. Aí aquele professor disse: por quê? Porque como é que um mar que você passa a pé, andando por ele a pé, ele bem baixinho, consegue matar o exército todo de Faraó? Deus construiu a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, até de Esaú. Ele sabia o fim da história. Aquele que sabe o fim da história. Foi dito isso aqui hoje? Alguém percebe? Alguém lembra? Foi bom que foi dito isso aqui? Foi no louvor. Aquele que sabe o fim da história. Aleluia.
Aleluia. Como é que vai ser a tua história? Não sei. Você também nem sabe. Mas aquele que conhece o fim da tua história, ele já escreveu os capítulos adiantados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, amados, naquele momento, Josué atravessa com o povo o Jordão. Vocês sabem da história de Jericó. Aquela cidade, aqueles muros caem por causa do comando do comando de Josué diante de Israel. E o povo de Israel vai vencendo. Mas chega um momento que Josué, ele se levanta e ele clama para o povo e diz: se vocês querem servir aos deuses que os pais de vocês serviram e que estavam além do Jordão, antes do rio, vocês sirvam. Se vocês querem servir ao Deus dessa terra que vocês estão agora, e vocês acham que devem servir a Ele, serviu. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Você sabe o que significa isso? Que ele estava dizendo: eu não esqueci do que Deus fez com Abraão. Eu não esqueci do que Deus fez com Isaac. Eu não esqueci do que Deus fez com Jacó. Eu não esqueci do que Deus fez com fulano, ciclano. Eu não esqueci do que Deus fez com Moisés diante dos olhos de vocês. E agora vocês querem adorar outros deuses. E esse momento pesa para nós, irmãos. Porque Deus me falava quais os deuses que nós servimos hoje. Nós servimos a deuses da internet. Nós servimos a deuses de programas de TV. Nós servimos a deuses que estão na nossa vida e nós nem sabemos que estamos adorando a Ele. Nós servimos ao Deus da sexualidade. Muitas vezes nós servimos ao Deus da cobiça. Muitas vezes servimos ao Deus do pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: o Deus que está escrevendo a tua história, Ele não aceita que você tenha a sua história borrada. Porque aí Josué continua dizendo da seguinte maneira: se vos parece mal, meu Deus, Isaac, parece mal servir ao Senhor. Olha a mentalidade que o povo de Israel estava tendo naquele momento. Israel não estava pensando nas coisas fantásticas, maravilhosas, impossíveis, fantásticas do Deus da glória que tinha feito sobre Israel a partir da saída do Egito, quando ele operou aquelas 10 pragas para que aquele rei pudesse liberar, Faraó pudesse liberar o seu povo. O povo não lembrava mais das maravilhas de Deus, e Josué estava dizendo agora que servir a Deus poderia parecer mal aos olhos do povo, porque o povo estava com o coração inclinado a servir outros deuses. Mas Jacó disse: pode chover canivete, o sangue pode dar na canela, pode ser que ninguém na face da terra queira servir ao Senhor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Oh, aleluia mesmo! Porque Josué reconheceu tudo que ele tinha a ver nessa terra era com a vontade de Deus. E ele, quando ele disse, irmãos, quando Josué disse eu e a minha casa, ele estava representando a casa. Ele estava representando os criados, ele estava representando a sua esposa, ele estava representando os seus filhos, quem sabe estava representando sogra e sogro, quem sabe ele estava representando os seus pais, quem sabe ele estava representando, porque se Josué era o patriarca da família, o que Josué dissesse era dito. Como também quando Abraão ouviu a voz do seu Senhor e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela para a terra que eu hei de te dar.
sem nem saber que terra era essa. Por isso Abraão foi conhecido como o pai da fé. E aí Abraão sai com sua família, sai com Sara, sai com suas servas, sai com os seus servos, com seus moços, com seus rebanhos. Abraão era um homem rico e ele vai para o deserto, porque o dono da história estava conduzindo ele ao deserto, e o fim da história de Abraão no deserto Deus já conhecia, e por isso a história de Abraão foi dessa maneira. Mas Abraão continuou servindo ao Senhor e toda a sua casa o seguiu, porque ele era o patriarca da casa. Ninguém questionava. Ninguém questionou Noé da sua família quando ele disse: eu vou construir uma arca porque Deus mandou. E a sua mulher levava seu lanche enquanto ele serrava a madeira, e os seus filhos recebiam água, e toda a família trabalhava na arca sem ninguém fazer nenhum questionamento a Deus porque estavam fazendo aquilo, mas porque o patriarca estava orientando de Deus que aquilo precisava ser feito. Então, irmãos, o que é que o mundo tem hoje? O mundo tem hoje uma proposta. Não estou tirando mérito nenhum, eu não estou desvalorizando, mas eu quero dizer que o mundo tem a proposta da mulher ser a que manda em casa. O mundo tem essa proposta. E o diabo sorrateiramente tem feito com casais com que a mulher passe a dominar em casa. Eu quero citar para você só um exemplo. Eu conheci uma pastora, conheci só de olhar, né? Porque eu não tinha intimidade nenhuma com ela. Numa certa igreja em Campina Grande, a gente tinha um encontro de jovens lá, e esse encontro inclusive acabou faz uns anos. E a gente estava eu estava dentro do carro, na porta da igreja. E ela chegou com o marido e o seu filho. Primeiro, ela veio dirigindo. Segundo, ela desceu rodando a chave do carro e entrou na igreja. Aí o marido desceu, pegou o menino, pegou a sacola, botou no braço, fechou o carro todinho e aí entrou na igreja. E o Espírito Santo diz na hora: olhe os valores trocados. Porque Deus, quando fez o homem, lá no Éden, o homem pecou. E que vontade de voltar ao jardim da inocência. É isso que Deus falou essa noite, que eu já tinha pensado. Que ele, na verdade, ele já tinha me dado. E aí o que é que acontece? Lá no jardim do Éden, quem era para comandar era Adão. Aí Deus fez a Eva para Adão, e ele disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi feita, e ela será minha adjuntora. Eu quero dizer uma coisa: quando Josué era auxiliar de Moisés, quem é que mandava? Josué ou Moisés? Hein? Moisés. Como é que um auxiliar pode mandar no mestre? Então isso aí é um entendimento espiritual que o mundo considera hoje como machista. Não é, é vontade de Deus. É vontade de Deus. O tempo e a distância foram mudando isso. O mundo foi crescendo. Deus colocou Adão e Eva para crescer e multiplicar sobre a terra. E eles cresceram e eles multiplicaram. E o mundo foi se transformando. E nós estamos chegando agora ao fim dos tempos. Não vou falar de sinal nenhum, que você é inteligente. Você tem visto os sinais acontecer. Está vendo esse abandozinho que você está passando aí? Esse aí é o sinal do fim dos tempos. Porque vai haver tempo que as pessoas não vão suportar o que vai acontecer. E nós já hoje, Campina nunca foi tão quente. Nunca foi tão quente Campina Grande como está sempre. Não só Campina, mas várias partes do mundo. Isso está nos sinais do fim dos tempos. Amém? Mas voltando para a história de Josué. Josué fala para o povo: chegou a hora de você decidir. Chega, Moisés não está aqui para ficar o tempo todo intercedendo por vocês diante de Deus. Josué estava ali diferenciado. Eu vejo assim, eu vejo Moisés dirigindo o povo como se fosse, simbolicamente, o Velho Testamento. E eu vejo Josué orientando o povo, mas já com a entonação
de um Salvador, Jesus Cristo. Então, lá quando Moisés era o Velho Testamento que intercedia a Deus pelo povo, então Josué já não carregava esse fardo. Na história de Josué, não está dizendo que ele era um intercessor diante de Deus, mas está dizendo que ele era um condutor da igreja diante de Deus. Então Josué, que fazia um papel diferente de Moisés, Moisés intercedia, Josué conduzia. E quando você conduz, segue quem quer. Segue quem quer. E Josué disse: vocês aqui sabem, chegou a hora, vocês têm que decidir. Vocês querem continuar servindo a deuses estranhos, como aquele povo servia o rei Acabe e a Jezabel? Como aquele povo servia aqueles deuses que eram postos pelos reis de Israel, diante deles, para eles adorarem? É esse povo, são esses deuses que vocês querem servir? No Salmo 115 diz que são deuses que não falam, são deuses que não ouvem, são deuses que não se movem, seus pés não se mexem, suas mãos não se mexem. Então todo mundo faz uma imagem de ouro, ou de pedra, ou de prata, ou de bronze, ou de terra, e vai adorá-los. A Bíblia sempre diz que havia outros deuses que as pessoas adoravam. Mas esta noite nós estamos falando do Deus que está na história de Josué, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tudo pode, o Deus que é invencível, aquele que não perde uma batalha, aquele que se levanta ao favor do pequeno, aquele que está todos os dias até a consumação dos séculos junto de nós, aquele que prometeu que vai voltar, e aquele que está voltando para buscar a sua igreja, e aquele que tem santificado a sua igreja, para que a sua igreja entre pela porta, conduzida pela mão, como o noivo conduz a sua noiva. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que Josué serviu e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o Deus de vitória. Esse é o Deus que está escrevendo a minha e a tua história. Fica de pé. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Diga a minha história. É a história de Deus na minha vida. Diga assim: a história da minha vida. É a história de Deus na minha vida. Quantos têm certeza disso aqui essa noite? Você ainda não tem certeza de que Deus escreve a sua história? Você ainda não tem confiança suficiente para se entregar na mão de Deus de uma maneira que só Ele seja engrandecido? Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem sofrido, não sei como você tem chorado, não sei em quem você tem esperado, mas eu quero dizer uma coisa essa noite: só há um Deus que pode escrever a tua história. Nenhum outro pode fazer isso, porque só há um Deus que te ama, só há um Deus que é amor, só há um Deus que é justo, só há um Deus que é verdadeiro, só há um Deus que é santo, só há um Deus que é grande, só há um Deus que é maravilhoso. E esse Deus é o Deus de Josué, que serviu com sua casa, o mesmo Deus que nós servimos hoje com a nossa história, com a nossa vida. Não há nada que esse Deus não possa fazer. Não há nada que esse Deus não possa operar. Agindo eu por acaso, pode alguém impedir? Está escrito. Como também está escrito: haverá algo demasiadamente impossível para mim? Eu sei que você crê nesse Deus. Talvez você não tenha fé para ver isso na sua vida, mas o Deus da sua história é o Deus que pode todas as coisas na tua vida. E como Josué, essa noite, eu quero lhe convidar a passar esse Jordão. Como Josué, esta noite eu quero convidar você a pular as águas do Jordão da tua vida. O Jordão que te impede, o Jordão que te desanima, o Jordão que te freia, o Jordão que parece maior do que você, o Jordão que parece que não tem fim, o Jordão que parece jorrar contra você. Eu quero dizer que esta noite você pode ter autoridade em nome de Jesus Cristo para pular as águas desse Jordão.
Aleluia. Eu quero dizer que essa noite depende de você. A que Deus você vai servir? Será que você serve aos deuses da deuses do crucifixo? Será que você serve aos deuses das estatuetas pequenas que ficam no criado mundo da cama? Ou aqueles deuses que se colocam a redoma em volta e diz assim é a proteção desse Deus? O Deus que você serve é um Deus que, ao invés de precisar de proteção, é o Deus que te protege. O Deus que, ao invés de precisar de um altar, é o Deus que mora em você pelo Espírito Santo. Será que o Deus que você serve é o Deus dos nossos pais antigos? Ou é o Deus da glória, o Santo Salvador de Deus, o Cristo na cruz do Calvário? Qual é o Deus que você tem servido? Que o seu Deus não seja mais o Deus da sensualidade. Que o seu Deus não seja mais o Deus da nudez. Que o seu Deus não seja mais o Deus do pecado, da mentira, do engano, do egoísmo, da cobiça, mas que o seu Deus seja o Espírito Santo, que transforma você num santo, transforma você num justo, transforma você numa pessoa diferenciada, porque as pessoas vão olhar para a sua história e ver que Deus construiu a tua história. E por fim, o Deus dos nossos pais, Deus de Israel, deu seu filho para morrer na cruz. E quando Cristo morreu na cruz, ele completou a história da vida dele com a presença de Deus escrevendo sua história. Vocês sabem que ele foi lá fazer a vontade do Pai, porque ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Pai se cumpriu. Então nós vemos, até na história de Jesus Cristo, nós vemos Deus construindo a história dele. E lá na cruz de Calvário ele se entregou por você. A proposta de Jesus Cristo foi que ele morresse para que você tivesse vida. A proposta dele foi para que quando ele ressuscitasse, você ressuscitasse com ele. A proposta dele foi para que quando ele subiu aos céus, ascendeu aos céus, você também pudesse subir aos céus. A proposta dele foi quando sentou ao lado do trono de Deus, ele dissesse: também quero que você se sente comigo. A proposta dele é que você tenha a vida eterna e a vida em Jesus Cristo e a salvação da sua alma. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Santo Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, porque Deus como o Senhor não há. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus das Escrituras, que nós cremos que foi quem operou todas as maravilhas que estão escritas no teu livro. Foi o Senhor quem operou. Foi o Senhor que operou na vida de todos os teus santos, todos os teus patriarcas. Foi o Senhor quem operou na vida de todos os necessitados, de Gideão, de Esther, ó meu Deus, daquela mulher que ficava, Senhor, importunando, meu Deus do céu, para que Ana não tivesse filhos, mas o Senhor agiu na vida de Ana e Ana teve filhos. Bendito seja o teu nome, porque tu és o Deus de Abraão, não o Deus de Penina. Louvado sejas tu, porque o Senhor trouxe da história antiga os exemplos de maravilhas e prodígios que fizesse, para que nós possamos hoje dizer que o Senhor ainda é o mesmo Deus que escreveu aquela história toda. É o Deus que está escrevendo nossa história página por página, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Porquanto, Senhor, nesta noite eu entrego a tua igreja que está aqui presente nas tuas mãos, para que esta história seja construída de uma maneira que tu sejas glorificado, de uma maneira que tu sejas engrandecido, e jamais, Senhor, que essa igreja venha duvidar do que tu fazes. Toda a glória, todo louvor e toda a honra pertence a ti, meu Criador e Criador de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.